Olá pessoal, iniciando a resolução da prova do concurso para o Banco do Nordeste, realizada em 2014 pela FGV, vamos à primeira questão. Três grandezas A, B e C são tais que A é diretamente proporcional a B e inversamente proporcional ao quadrado de C. Quando B é igual a 6 e C é igual a 3, tem-se A igual a 1. Quando A é igual a 3 e C é igual a 2, o valor de B é... Muito bem, pessoal, nós vamos resolver a questão da seguinte forma. Primeiramente, vamos nomear a nossa constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de K. E K será igual a A vezes C ao quadrado dividido por B, devido às informações presentes no enunciado. Vejam que nós temos três grandezas, A, B e C, onde A é diretamente proporcional a B, e sempre que eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais, eu tenho a divisão, então A dividido por B é igual a constante. E A também é inversamente proporcional ao quadrado de C. Neste caso, como são inversamente proporcionais, eu tenho um produto. Então, A vezes C ao quadrado. Logo, a nossa constante de proporcionalidade é igual a A vezes C ao quadrado dividido por B. Muito bem, agora que eu relacionei A, B, C e a constante de proporcionalidade, eu vou utilizar as seguintes informações. Quando B é igual a 6 e C é igual a 3, tem-se A igual a 1. Nós vamos substituir B igual a 6, C igual a 3 e A igual a 1. Temos então que K é igual a 1, que é A, vezes 3 ao quadrado, que seria C ao quadrado, dividido por 6. 3 ao quadrado é igual a 9, vezes 1, 9. Repetindo 6, nós temos que K é igual a 9 dividido por 6. Simplificando, 9 e 6 são divisíveis por 3, então 9 dividido por 3 é igual a 3, e 6 dividido por 3 é igual a 2. Daí, K é igual à fração 3 sobre 2. Agora que nós já sabemos o valor de K, nós vamos dar o próximo passo. Quando A é igual a 3 e C é igual a 2, o valor de B é... Voltando aqui à nossa formulinha, como nós sabemos os valores de K, A e C, fica fácil calcular o valor de B. Substituindo, K igual a 3 sobre 2, A igual a 3 e C igual a 2. Eu tenho um 3 do lado esquerdo e um 3 do lado direito, eu posso cortar. E 2 ao quadrado é igual a 4, então 1 sobre 2 é igual a 4 sobre B. Multiplicando em x, nós temos B vezes 1, que é igual a 2 vezes 4. B vezes 1 é igual a B, e 2 vezes 4 é igual a 8. Conclusão, o valor de B é 8. Resposta correta, letra E. Muito bem, pessoal, dando continuidade à resolução da prova do concurso Banco do Nordeste 2014 FGV. Próxima questão. Pedro pergunta a Paulo se ele pode trocar uma nota de R$100 por duas notas de 50. Paulo responde que tem exatamente R$200 na carteira, em notas de 50, 20 e 10.
mas não sabe quantas notas tem de cada valor. Sabe apenas que tem pelo menos uma de cada valor. Considere que todas as distribuições possíveis de notas de 50, 20 e 100 que podem ocorrer na carteira de Paulo sejam igualmente prováveis. A probabilidade de que Paulo possa fazer a troca pedida por Pedro é de... Muito bem, pessoal, a probabilidade ela é sempre o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Percebam que Pedro ele quer trocar uma nota de 100 por duas notas de 50. E Paulo ele responde que ele tem exatamente R$200 em notas de 50, 20 e 10, mas não sabe quantas notas tem de cada valor. Ele sabe apenas que tem pelo menos uma de cada valor. Daí nós podemos concluir o seguinte: dos R$200 que existem na carteira de Paulo, R$80 são compostos por uma nota de 10, uma de 20 e uma de 50. Então, nós analisaremos os R$120 restantes. Primeiro caso, ele não possui mais notas de 50. Daí, teremos que formar R$120 com notas de 10 e 20. Temos as seguintes opções. Então, R$120 com notas de 10 e 20, eu posso ter 12 de 10, eu posso ter 10 notas de 10 mais uma de 20, eu posso ter 8 notas de 10 mais duas de 20, eu posso ter 6 notas de 10 mais 3 de 20, posso ter 4 notas de 10 mais 4 de 20, eu posso ter 2 notas de 10 mais 5 de 20 e, por último, 6 notas de 20. No total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. Segundo caso, ele possui mais uma nota de 50. Neste caso, teremos que formar R$70 com notas de 10 e 20. Eu posso formar com 7 notas de 10, ou com 5 de 10 mais uma de 20, ou com 3 de 10 mais duas de 20, ou com uma de 10 mais 3 de 20, R$70. Neste caso, eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades. Terceiro caso, ele possui mais duas notas de 50. Então, teremos que formar R$20 com notas de 10 e 20. Aqui é fácil, né? Nós podemos formar através de duas notas de 10 ou uma nota de 20. Um total de duas possibilidades. Daí, o número de casos possíveis, basta somar aqui, né? 2
mais 4 mais 7 é igual a 13. Já os casos favoráveis são aqueles onde Paulo consegue trocar uma nota de 100 por duas de 50, ou seja, são os casos onde ele possui pelo menos duas notas de 50. Nós podemos descartar as primeiras 7 possibilidades, pois ele não possui mais notas de 50, ou seja, ele só possui uma. Então, nós temos de casos favoráveis 4 mais 2, que é igual a 6. Daí, a probabilidade de que Paulo possa fazer a troca pedida por Pedro é casos favoráveis, que é igual a 6, dividido por casos possíveis, que é igual a 13. Resposta correta, letra D, 6 sobre 13. Muito bem, pessoal, dando continuidade à resolução da prova do concurso do Banco do Nordeste 2014 FGV, próxima questão. Francisco estava devendo R$ 2.100 à operadora do cartão de crédito, que cobra taxa mensal de juros de 12%. No dia do vencimento, pagou R$ 800 e prometeu não fazer nenhuma compra nova até liquidar a dívida. No mês seguinte, no dia do vencimento da nova fatura, pagou mais R$ 800 e, um mês depois, fez mais um pagamento, terminando com a dívida. Sabendo que Francisco havia cumprido a promessa feita, o valor desse último pagamento, desprezando os centavos, foi de... Muito bem, pessoal, a dívida era de R$ 2.100. Francisco ficou muito preocupado porque a taxa do cartão de crédito é alta, de 12% ao mês. Então, ele decidiu parar de comprar. Chegou a fatura de R$ 2.100, ele não tinha dinheiro para quitá-la, então ele pagou apenas 800. 2.100 menos 800 é igual a R$ 1.300. O que Francisco fez? Ele esperou mais um mês, no vencimento da próxima fatura. Então, após um mês, a dívida aumentou em 12%, então os juros cobrados, 1.300 vezes 12%. 12% de 1.300 é igual a 156. Total, 1.300 mais 156, que é igual a 1.454. Este foi o valor da fatura após um mês. A questão fala que no vencimento dessa fatura, ele pagou mais 800. 1.456 menos os R$ 800 que ele tornou a pagar é igual a R$ 656. Após mais um mês, chegou uma nova fatura que cobrou mais uma vez juros de 12%. Então, 656 vezes 12%, que é igual a R$ 78. Total da fatura, 656, que era a dívida, mais os juros de R$ 78. Isso é igual a R$ 734. E a questão fala que, neste mês, Francisco fez mais um pagamento, terminando com a dívida. Sabendo que Francisco havia cumprido a promessa feita, de não gastar mais nada, o valor deste último pagamento, desprezando os centavos, foi de R$ 734. Resposta correta, letra E. Muito bem, pessoal, dando continuidade à resolução da prova do concurso Banco do Nordeste 2014 FGV, vamos à próxima questão. Fernando possui um título que tem taxa de desconto
de 0,75% ao mês e que paga mensalmente a quantia de R$ 900 perpetuamente. Se Fernando quiser vender esse título, o seu preço justo é de... Muito bem, pessoal, nós temos aqui uma questãozinha típica de rendas perpétuas, que pode ser resolvida através da formulinha simples. V é igual a P dividido por I, onde V é o valor do título, P é o valor da prestação e I é a taxa de juros. Lembrando que a taxa de juros na forma decimal, né? Então, o valor do título nós não sabemos. O valor da prestação, R$ 900. E a taxa de juros, 0,0075, né? É 0,75% na forma decimal. Utilizando a formulinha, valor do título é igual ao valor da prestação, R$ 900, dividido por I, que é 0,0075. V é igual a... Como o objetivo deste vídeo não é aprender a fazer a divisão, nós vamos fazer na calculadora, né? 900 dividido por 0,0075 é igual a 120 mil. 120 mil reais. Então, o valor justo para um título que tem taxa de desconto de 0,75% ao mês e que paga R$ 900 perpetuamente, o valor justo é de R$ 120 mil por mês. Resposta correta, letra D. Muito bem, pessoal, dando continuidade à resolução da prova do Banco do Nordeste, prova de 2014. Vamos à próxima questão. Em uma agência bancária, 2 caixas atendem, em média, 6 clientes em 10 minutos. Considere que, nesta agência, todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média citada sempre é mantida. Assim, o tempo médio necessário para que 5 caixas atendam 45 clientes é de... Muito bem, pessoal, a questão cita que nesta agência bancária, 2 caixas atendem em média 6 clientes em 10 minutos. E a questão quer saber o tempo médio necessário para que 5 caixas atendam 45 clientes. Anotando as informações do enunciado, a situação 1. São 2 caixas que atendem 6 clientes em 10 minutos. Na segunda situação, o número de caixas é igual a 5, a quantidade de clientes 45 e o objetivo é calcular o tempo. Então, nós vamos chamar de x minutos. Como a questão informa que todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média citada sempre é mantida, a questão pode ser resolvida através da regra de 3. Neste caso, a regra de 3 composta, porque nós temos aqui 3 grandezas, né? Quantidade de caixas, quantidade de clientes e quantidade de minutos. Montando a nossa regra de 3 composta, caixas, clientes, minutos. Na primeira situação, 2 caixas, 6 clientes, 10 minutos. Na segunda, 5 caixas, 45 clientes e x minutos.
Agora nós devemos comparar se caixas em minutos e clientes em minutos são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Vou colocar aqui uma setinha para cima em minutos, comparando com caixas. Quanto maior a quantidade de caixas, menor será o tempo necessário para o atendimento dos clientes. E da mesma forma, quanto menor a quantidade de caixas, maior será o tempo necessário. Então, quantidade de caixas e quantidade de minutos são grandezas inversamente proporcionais. Então, se a setinha do minutos está para cima, a setinha do caixas tem que ficar para baixo. Agora, comparando clientes e minutos. Quanto maior a quantidade de clientes, maior ou menor o tempo necessário para o atendimento? Claro que é maior, né? Quanto maior a quantidade de clientes, maior o tempo necessário para o atendimento deles. Então, setinha para cima e setinha para cima. Montando a nossa equação, eu isolo a coluna que tem o x, né? Eu deixo do lado esquerdo, as demais ficam do lado direito, sendo que eu preciso igualar todas as setinhas. Percebam que só a setinha dos caixas está para baixo. Então, ou eu deixo 6 sobre 45, 10 sobre x e inverto o 2/5, ou eu deixo 2/5 e inverto os outros dois. A conta sempre fica mais simples quando o x fica na parte de cima. Então, eu vou inverter todas as setinhas que estão viradas para cima. Então, isolando do lado esquerdo, x sobre 10, era 10 sobre x. 45 sobre 6, era 6 sobre 45, vezes 2/5. Resolvendo a nossa equação, eu não mexo no x sobre 10. Tenho aqui um produto de frações, então 45 vezes 2 é igual a 90, e 6 vezes 5 é igual a 30. Como 90 dividido por 30 é igual a 3, nós temos x sobre 10, que é igual a 3. Daí, x é igual a 3 vezes 10, x é igual a 30. Conclusão, o tempo médio necessário para que 5 caixas atendam 45 clientes é de 30 minutos. Resposta correta, letra B. Olá pessoal, continuando aí a resolução da prova do Banco do Nordeste, prova de 2014. Vamos à próxima questão. Francisco não tinha herdeiros diretos e assim, no ano de 2003, no dia do seu aniversário, fez seu testamento. Nesse testamento, declarava que o saldo total da caderneta de poupança que possuía deveria ser dividido entre os seus 3 sobrinhos em partes proporcionais às idades que tivessem no dia de sua morte. No dia em que estava redigindo seu testamento, seus sobrinhos tinham 12, 18 e 20 anos. Francisco morreu em 2013, curiosamente, no dia do seu aniversário, e, nesse dia, sua caderneta de poupança tinha exatamente R$300 mil. Feita a divisão de acordo com o testamento, o sobrinho mais jovem recebeu... Muito bem, pessoal, o Francisco, ele fez o testamento em 2003, no dia do seu aniversário, e morreu em 2013, também no dia do seu aniversário. Ou seja, nós temos aqui uma diferença de 10 anos. Então, Francisco morreu 10 anos após o testamento. No testamento, ele declarou que o saldo total da caderneta de poupança deveria ser dividido entre os seus 3 sobrinhos em partes proporcionais às idades que tivessem no dia de sua morte. E a questão também informa
que no dia que estava redigindo o testamento, seus sobrinhos tinham 12, 18 e 20 anos. Conclusão: idade dos sobrinhos no dia da morte de Francisco. O mais novo, como se passaram 10 anos, 22. O do meio, 28. E o mais velho, 30 anos. Agora é o seguinte: cada um vai receber um valor proporcional à sua idade. Então, o mais novo, com 22 anos, vai receber menos que o do meio e menos que o mais velho. E da mesma forma, o do meio vai receber menos que o mais velho. Como cada um vai receber um valor proporcional à sua idade, nós podemos dizer o seguinte: nós vamos considerar que o mais novo vai receber 22x, o do meio vai receber 28x e o mais velho vai receber 30x. Assim, nós podemos montar a seguinte equação: 22x, que é o valor do mais novo, mais 28x, que é o valor do sobrinho do meio, mais 30x, que é o valor do sobrinho mais velho, isso é exatamente igual ao saldo que será dividido, né? A questão informa que a poupança tinha exatamente 300 mil reais. Basta então resolvermos a equação. 22 mais 28 mais 30 é igual a 80. Então, 80x, que é igual a 300 mil. Daí, x é igual a 300 mil dividido por 80. Daí, x é igual a 3.750. Percebam que a questão quer saber o valor recebido pelo sobrinho mais jovem. Nós já vimos que o sobrinho mais jovem recebeu 22x. Valor recebido pelo mais jovem, 22x, que é 22 vezes o valor de x que nós descobrimos, 3.750. E 22 vezes 3.750 é igual a R$ 82.500. Resposta correta, letra B. Muito bem, pessoal, dando continuidade à resolução da prova do Banco do Nordeste, 2014, prova elaborada pela FGV, vamos à próxima questão. Levantamento estatístico de uma empresa constatou que 70% dos funcionários eram do sexo masculino. Ainda de acordo com esse levantamento, a média salarial mensal dos funcionários do sexo masculino era de R$ 3.000. E a média salarial mensal dos funcionários do sexo feminino era de R$ 4.500. Considerando todos os funcionários dessa empresa, a média salarial mensal é de... Primeira informação que nós temos, que os homens representam 70% do quadro da empresa, enquanto as mulheres representam, logicamente, 30% do quadro da empresa. A questão também informa que a média salarial dos funcionários do sexo masculino era de R$ 3.000 e a média salarial dos funcionários do sexo feminino era de R$ 4.500. A questão está pedindo a média salarial mensal, considerando todos os funcionários dessa empresa. Percebam que nós não temos aqui o salário de cada um dos funcionários. Nós sabemos a média dos homens, que correspondem a 70%, e a média das mulheres, que correspondem a 30%. Então, nós podemos calcular a média geral através da formulinha da média ponderada. Da seguinte forma: a média ponderada é igual a 70 vezes 3.000, 70% homens, vezes a média dos homens, mais
30 vezes 4.500. 30% mulheres vezes a média das mulheres. Tudo isso dividido por 100, que representa 100%. Percebam que nós temos 2 zeros no 100 e também temos 2 zeros em cada um dos termos da soma. Então, eu posso cortar 2 zeros aqui, com 2 zeros do 4.500 e com 2 zeros do 3.000. Média ponderada é igual a 70 vezes 30 mais 30 vezes 45. 70 vezes 30 é igual a 2.100, mais 30 vezes 45 é igual a 1.350. 2.100 mais 1.350 é igual a R$ 3.450. E R$ 3.450 é a letra D. Muito bem, pessoal, continuando a resolução da prova do Banco do Nordeste, próxima questão. Um banco solicita a seus clientes uma senha adicional formada por 3 letras, não necessariamente distintas, entre as 10 primeiras letras do alfabeto. Para digitar a senha em um caixa eletrônico, aparecem 5 teclas, cada uma correspondendo a 2 letras. João percebeu que a pessoa ao lado apertou em sequência as teclas 2, 2, 4. A probabilidade de que João adivinhe a senha dessa pessoa em uma única tentativa é... O banco ele pede para a pessoa fazer uma senha com 3 letras, porém no caixa eletrônico aparecem 5 teclas, onde cada tecla corresponde a 2 letras. Por exemplo, se a minha senha fosse A, E, I, eu teria que escolher as teclas 1, 3 e 5. E se a minha senha fosse A, B, C, eu teria que escolher as teclas 1, 1, 2. Correto? A questão fala que o João percebeu que a pessoa ao lado apertou em sequência as teclas 2, 2, 4. Vamos analisar a senha. Primeira letra, tecla 2. Observando aqui o nosso quadro, ou a primeira letra é a letra C ou é a letra D. Então, nós temos duas opções. Se nós temos duas opções, a probabilidade de acertar a primeira letra, a probabilidade é de meio, 50%. Segunda letra, apertou também a tecla 2. Quantas opções nós temos? Neste caso, nós temos que verificar que a questão informou lá no início, ó, letras não necessariamente distintas. Então, elas podem ser iguais. Logo, nós também temos duas opções. Como nós temos duas opções, a probabilidade também é de 50%, 1 sobre 2. E da mesma forma, terceira letra, a tecla 4, daí letras G ou H, então nós temos duas opções, e a probabilidade de 50%, de meio. Daí a probabilidade total é igual a meio da primeira letra, vezes meio da segunda letra, vezes meio da terceira letra. E meio vezes meio é igual a...
1/8, né? 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1, e 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Resposta correta, letra E, 1/8. Olá pessoal, dando continuidade à resolução da prova do Banco do Nordeste, prova de 2014, vamos à próxima questão. Para empréstimos a clientes comuns, uma financeira cobra taxa nominal de juros de 84% ao ano com capitalização mensal. Para um empréstimo de 2 meses, a taxa efetiva de juros é aproximadamente de... Temos aqui então uma financeira que cobra juros a uma taxa nominal de 84% ao ano, porém com capitalização mensal. Então a primeira coisa que deve ser feita é calcular a taxa proporcional mensal. Então, taxa proporcional, 84% ao ano, dividido por 12 meses, que é igual a 7% ao mês. Agora que nós já temos a taxa proporcional, nós podemos calcular a taxa efetiva, que pode ser calculada através da seguinte formulinha. Taxa efetiva é igual a 1 mais I elevado ao quadrado, né? Porque nós temos um empréstimo de 2 meses, né? Menos 1. Taxa efetiva é igual a 1 mais a nossa taxa, né? Como é 7% ao mês, então 0,07 elevado ao quadrado menos 1. 1 mais 0,7 é igual a 1,07 e também elevado ao quadrado, né? Menos 1. 1,07 elevado ao quadrado é igual a 1,1449. Daí, taxa efetiva é igual a 0,1449. E 0,1449 corresponde a uma taxa de 14,49%. Analisando as alternativas, percebam que a questão pede até o valor aproximado. 14,49 é aproximadamente 14,5%. Resposta correta, letra C. Muito bem, pessoal, dando continuidade à resolução da prova do Banco do Nordeste, próxima questão. Para Hugo, qualquer pessoa com menos de 40 anos é jovem e qualquer pessoa com 40 anos ou mais é velha. Hugo diz que, na empresa em que trabalha, 27% das pessoas são velhas. Ele verificou também que entre todas as pessoas da empresa, 20% das mulheres são velhas e 40% dos homens são velhos. Entre as pessoas que trabalham nessa empresa, a porcentagem de homens é de... Vamos anotar algumas informações importantes. 27% são velhas e, logicamente, 73% são jovens. Entre as mulheres, a questão fala que 20% são velhas e, logicamente, 80% são jovens. Entre os homens, 40% são velhos e 60% são jovens. Nós vamos considerar M
quantidade de mulheres, H, quantidade de homens. E como nós estamos trabalhando com porcentagem, nós vamos supor que existem 100 funcionários, e daí quantidade de mulheres mais a quantidade de homens é igual a 100. Agora nós vamos analisar as pessoas velhas. Eles representam 27% da empresa, 20% das mulheres e 40% dos homens. Daí, 20% das mulheres mais 40% dos homens, eu vou considerar que é igual a 27. Para facilitar o nosso cálculo, como eu tenho vírgula aqui no lado esquerdo da equação, eu vou multiplicar tudo por 10. Então, nós temos 2m mais 4h, que é igual a 270. E dividindo agora tudo por 2, m mais 2h igual a 135. Percebam que nós temos agora um sisteminha com duas equações e duas incógnitas. Então, nosso próximo objetivo será resolver o sistema m mais h, que é igual a 100, e m mais 2h, que é igual a 135. Como eu tenho m no primeiro e m no segundo, eu vou fazer o seguinte, fazer a segunda equação menos a primeira. Nós teremos m mais 2h menos m menos h, que é igual a 135 menos 100. m menos m, corta, 2h menos h é igual a h, e 135 menos 100 é igual a 35. Voltando ao enunciado, a questão pede o seguinte: entre as pessoas que trabalham nessa empresa, a porcentagem de homens é de... Então, nós podemos parar por aqui. Por quê? Nós consideramos que existem 100 pessoas na empresa e, considerando essa hipótese, nós calculamos que existem 35 homens. Logo, se os homens são 35 de uma quantidade total de 100, a porcentagem de homens é igual a 35%. Resposta correta, letra A. Muito bem, pessoal, dando continuidade à resolução da prova do Banco do Nordeste, prova de 2014, próxima questão. Um título de valor nominal de R$ 8.800 é pago 2 meses antes do vencimento com desconto comercial composto a uma taxa de 5% ao mês. O valor descontado é de... Muito bem, pessoal, nós temos uma questãozinha bem básica aqui para quem lembra os conceitos de desconto comercial composto, né, o chamado desconto por fora. E nós podemos resolver a questão através da formulinha A, que é igual a n vezes 1 menos i elevado a n minúsculo, onde A é o valor descontado, n, valor nominal, i é a taxa, n é o prazo. Daí, valor descontado é igual, valor nominal, no nosso caso, é 8.800, vezes 1 menos a taxa de 5%, então 0,05, elevado a 2, né? Prazo de 2 meses. A igual 8.800 vezes
1 menos 0,05 é igual a 0,95 elevado ao quadrado. 8.800 vezes 0,95 elevado ao quadrado é igual a 0,9025. Finalizando, o valor descontado é igual a 8.800 vezes 0,9025, que é igual a R$ 7.942. Resposta correta, então, é a letra C. Continuando a resolução da prova do Banco do Nordeste, prova de 2014, próxima questão. Jonas investiu R$50 mil em certo título e retirou o total de R$60 mil 6 meses depois. A rentabilidade anual desse investimento no regime de juros compostos é de... Temos o seguinte: valor investido, R$50 mil. O valor retirado, R$60 mil, por um prazo de 6 meses. Neste caso, o total de juros, 60 mil menos 50 mil. Montante menos capital. Ou valor final menos valor inicial. Total de juros, R$10 mil. Bem simples, né? Se ele investiu 50 e tirou 60, claro que ele ganhou R$10 mil de juros. Só que ele ganhou R$10 mil considerando um prazo de 6 meses, calculando a taxa semestral, R$10 mil, que é o valor que ele ganhou de juros, dividido pelo valor aplicado. 10 mil dividido por 50 mil, nós podemos cortar aqui todos os 4 zeros no numerador e no denominador, nós teremos 1 sobre 5. E 1 dividido por 5 é igual a 0,2, que representa 20%. Voltando ao enunciado, o que a questão pede? A rentabilidade anual desse investimento no regime de juros compostos. Percebam que 20% é a rentabilidade em 6 meses. Eu não posso simplesmente multiplicar por 2 para dar um ano, né? 40% no caso, porque não é regime de juros simples, é regime de juros compostos. Então, a nossa taxa possivelmente será um pouquinho acima de 40%. Para quem vai fazer concurso público aí já é uma dica, né, na hora do chute, né? Se é um pouquinho acima de 40%, possivelmente a resposta correta será a letra C, 44. Mas nós vamos fazer o cálculo, né, para não ter dúvidas. E o cálculo é muito simples. Eu tenho uma taxa de 20%, que será capitalizada 2 vezes, né? 2 semestres. Então, taxa efetiva é igual a 1 mais 0,2 elevado a 2. Taxa de 20% elevado a 2 semestres, porque aí eu vou calcular a taxa efetiva ao ano. Menos 1. 1,2 ao quadrado menos 1. 1,2 ao quadrado é igual a 1,44 menos 1. 1,44 menos 1 é 0,44, que corresponde a 44%. Resposta correta, então, letra C.
Dando continuidade à resolução da prova do Banco do Nordeste, prova de 2014, vamos à próxima questão. Um advogado comprou uma sala para instalar seu escritório por R$ 120 mil, utilizando o sistema de amortização constante, o sistema SAC. O banco financiou a compra dessa sala em 24 meses com juros de 2% ao mês. A segunda prestação que esse advogado deverá pagar será a de... Muito bem, o SAC, Sistema de Amortização Constante, é aquele sisteminha, né, como o nome já diz, o financiado ele amortiza sempre o mesmo valor, enquanto os juros eles são calculados sobre o saldo devedor. Como o saldo devedor é sempre decrescente, a prestação total será sempre decrescente. Então, a primeira coisa a ser calculada é o valor a ser amortizado mensalmente. Temos algumas informações aqui, né? O valor financiado, 120 mil. Sistema SAC, 24 meses e juros de 2% ao mês. Então, valor amortizado mensalmente é 120 mil dividido por 24 meses. 120 mil dividido por 24 é igual a R$ 5 mil por mês. Eu poderia muito bem calcular logo a prestação 2, mas para facilitar o entendimento, eu vou começar pela prestação 1. O capital é sempre 5 mil. 5 mil mais 2% de... Qual é o saldo devedor na primeira prestação? R$ 120 mil. Daí, quanto é 2% de R$ 120 mil? Continha bem simples, né? 1% de 120 mil é igual a R$ 1.200. Então, 2% é igual a R$ 2.400. Daí, a prestação 1 é igual a R$ 5 mil de capital mais R$ 2.400 de juros. Ou seja, prestação de R$ 7.400. Prestação 2, da mesma forma, R$ 5 mil de capital mais 2% de não mais R$ 120 mil. Agora o saldo devedor, como já foi pago, já foi amortizado R$ 5 mil na primeira prestação, o saldo devedor na segunda prestação é igual a 115 mil. 120 menos 5, né? E 2% de 115 mil, 1% é igual a 1.150, então 2% é igual a 2.300. 5 mil mais 2.300 é igual a 7.300. Esse é o valor da segunda prestação, prestação 2. Resposta correta, então, é a letra D. Muito bem, pessoal, dando continuidade à resolução da prova do Banco do Nordeste, prova de 2014, próxima questão. Uma loja cobra nas compras financiadas 10% de juros ao mês. Nessa loja, um forno de micro-ondas estava anunciado da seguinte forma: entrega na hora com zero de entrada, R$ 264
um mês após a compra, e R$ 302,50, 2 meses após a compra. O preço à vista equivalente para esse forno é de temos o seguinte: a taxa de financiamento é de 10% ao mês, e o cliente ele vai comprar pegando o produto na hora, com 0 de entrada, vai pagar R$ 264,00 após um mês e R$ 302,50 após 2 meses. Então ele vai pagar em duas prestações, né? Uma de 264 e a outra de R$ 302,50. A questão pede o preço à vista equivalente. A ideia aqui é a seguinte: nós vamos regredir as duas prestações para o período zero, considerando a nossa taxa de 10% ao mês. Neste caso, como nós queremos o valor à vista, eu vou considerar que o valor à vista equivale a V, e descapitalizando as duas prestações, eu vou descapitalizar uma vez a prestação 1, dividindo por 1 mais a taxa, e duas vezes a prestação 2, dividindo por 1 mais a taxa ao quadrado. Substituindo, prestação 1, questão já informa, R$ 264,00, prestação 2, R$ 302,50, e a taxa de 10%, 10% equivale a 0,1. Então, 1 mais 0,1 e 1 mais 0,1 elevado ao quadrado. Daí, 1 mais 0,1 é igual a 1,1. E da mesma forma, 1 mais 0,1 ao quadrado é igual a 1,1 ao quadrado. E 1,1 ao quadrado é igual a 1,21. Finalizando, 264 dividido por 1,1 é igual a 240. E 302,5 dividido por 1,21 é igual a 250. Daí, o valor equivalente à vista é igual a 240 mais 250, que é igual a R$ 490,00. Resposta correta, letra C. Muito bem, pessoal, dando continuidade à resolução da prova do Banco do Nordeste, prova de 2014. Próxima questão. Renato pediu empréstimo ao banco para pagamento em 1 ano com taxa anual real de juros de 28%. Sabendo que a inflação prevista para o período é de 7%, a taxa aparente de juros é de aproximadamente... Muito bem, pessoal, nós vamos considerar o seguinte. R será a nossa taxa real, I a nossa taxa de inflação e A nossa taxa aparente. Na matemática financeira existe uma formulinha bem simples que relaciona essas três taxas. Essa formulinha é a seguinte: 1 mais a taxa aparente é igual ao produto 1 mais a taxa real vezes 1 mais a taxa de inflação. No nosso caso, a taxa real
a questão informou, né, é 28%, ou seja, 0,28%. E a taxa aparente é de 7%, ou seja, 0,07%. Então, substituindo, 1 mais a taxa aparente é igual a 1 mais 0,28 vezes 1 mais 0,07. Um mais 0,28 é 1,28 vezes 1 mais 0,07 é 1,07. Daí, A igual 1,28 vezes 1,07 é igual a 1,3696 menos 1, né? Esse 1 que estava somando A, ele passa negativo, né, para o lado direito. Então, a taxa aparente é igual a 1,3696 menos 1, ou seja, 0,3696. Daí, a taxa aparente é igual a 36,96%. Percebam que a questão ela pede a taxa aproximada, né? 36,96 é aproximadamente 37%. Resposta correta, letra E.